que está chegando ao vivo aqui na tela do Ver Mais, já está paramentado, porque além de comer, ele vai botar a mão na massa literalmente, não é mesmo? Boa tarde, Micael. Exatamente, boa tarde para você, Keltrin, boa tarde para quem tá ligado no Ver Mais. Mamma mia, hoje é dia da gente ensinar você a preparar uma pizza deliciosa em casa, né? Você gasta muito menos, claro, e tenho certeza que pode ficar maravilhosa. E Keltrin, eu entendo de garfo, né? Entendo de comer, mas quem entende de gastronomia é a Adriana Reis, que é professora aqui da Unisociesc, que a gente está no laboratório de gastronomia da Unisociesc, que ela é professora dos cursos de gastronomia e também de nutrição. Então, hoje você tem uma massa que vamos ensinar todo o processo, mas a massa é de longa fermentação, né? Exatamente, é uma massa artesanal de longa fermentação, que nós vamos usar o pré-fermento biológico para fazer essa massa de pizza. Olha só que legal. Primeiro, a gente tem até, Adriana, lá a gente preparou uns ingredientes, lá tem, eu vou pedir para a produção colocar no ar, os ingredientes desse pré-fermento, então, que ele é essencial para essa massa aqui e que você também deixou esses ingredientes separados. Então, o que a gente precisa para o pré-fermento? Para o pré-fermento, nós vamos precisar somente de 3 ingredientes: a farinha, água e fermento biológico instantâneo, que vocês estão vendo aí. Que encontra no mercado, né? Exatamente, bem fácil. Daí nós vamos misturar o fermento com a água e depois vamos misturar os dois com a farinha e deixar por 2 a 3 horas aí esses produtos fermentando. E aí mas aí se você bate eles na batedeira antes, né? Exatamente, você vai misturar eles na batedeira ou você pode fazer isso com as suas próprias mãos mesmo, bem artesanal. Bem artesanal. Se for na batedeira, quantos minutos? Mais ou menos 3 minutos. A quantidade ela é pouca, né? Então não leva muito tempo. A gente pode mostrar o fermento prontinho aqui? Sim, vamos ver. Pode tirar aqui, porque isso, a gente tem aqui os ingredientes, mas a gente já deixou um separado que está transbordando aqui, Adriana, porque a Adriana preparou tudo com muito carinho. Olha, esse tá há um tempão já, né? Esse fermento aqui ele já tem 4 horas de preparo, já está no ponto ideal para entrar na massa. Na hora que for bater a massa, daí adiciona esse pré-fermento aqui. Ele vai dar mais sabor e aumentar a digestibilidade da massa da pizza. Não vai deixar aquela pizza pesada. Senão fica com a sensação de estufamento, assim. Exatamente. E daí depois a pessoa pode preparar a pizza aqui, ó. Ela vai usar 5 elementos para fazer a massa. Ah, então agora a produção vai colocar aí no ar aí pra gente. Tem uma outra arte que a gente fez também, com os ingredientes da massa. Aí dá tempo pro pessoal tirar foto em casa, ou anotar os ingredientes, mas aí você fala quais são esses ingredientes também aqui para nós. Esses ingredientes que nós vamos utilizar aqui na cozinha é a farinha de trigo branca, a farinha de trigo integral, água, sal e um pouquinho de fermento biológico ali para ajudar a fermentar mais ainda a nossa massa. São somente esses 5 elementos que nós vamos utilizar. Aí aqui você fez uma divisão do trigo, então, né? Da farinha de trigo, né? Tem 2 trigos diferentes ali. Exatamente, para trazer um pouco mais de fibra, deixar essa massa um pouquinho mais saudável para o pessoal comer. Isso, aí você come com tranquilidade, não sai tanto da dieta. E aqui essa massa, então, a gente não vai colocar aqui na batedeira, mas todos esses ingredientes que a Adriana falou, eles vão para a batedeira, né? Exatamente. Daí você vai bater essa massa durante mais ou menos 5 a 10 minutos e aí depois essa massa vai para a fermentação. E aí a gente recomenda que para essa massa ficar mais saudável, deixe essa massa fermentar por 12 horas no mínimo. Então é legal ter uma preparação que você faz um dia antes, pelo menos, né? Exatamente. Não, você pode começar de manhã você já prepara o pré-fermento e aí depois ali lá pelas 9, 10 horas da manhã você bate a massa, então quando for 7 da noite você já pode abrir a sua massa e já preparar a pizza. 8 horas todo mundo já vai estar de alegria. De alegria, né? Mas o que demora mais, então, é realmente esse processo de quanto mais você deixa, mais saudável ela fica, mais ou menos essa lógica? Não, é isso mesmo. Quanto mais tempo essa massa fermentar, mais saudável ela se torna, tá? Mas a gente recomenda, usando essas farinhas de mercado, que essa fermentação seja aí no máximo de 12 horas, porque senão a massa também depois se desfaz, ela não aguenta ali o processo de abrir. Então, máximo 12 horas. Então, beleza. Feito isso, a gente tem... Qual é o próximo passo agora, então? Depois da fermentação, daí a gente vai obter essa massa aqui. Essa massa aqui, ela já foi fermentada por 12 horas, né? Você vai levar ela para a geladeira. Isso, essa aqui, na verdade, nós temos 4 receitas aqui, tá? Por isso que ela tá grande assim. Mas ela já fermentou por 12 horas. Depois que ela fermentou, você vai fazer esse seguinte processo. Posso fazer aqui? Claro, faça para nós. Então, você coloca um pouco de farinha na sua bancada, certo? E daí você vai fazer a divisão da sua massa, tá? Você vai pegar aqui, ó,
e vai cortar a massa. Essa massa a gente faz Quem ela não tem um instrumento desse aqui, na mão mesmo resolve, né? com tesoura. Com tesoura. O importante é não rasgar a massa, tá? Não rasga a massa, você tem que cortar. E pesa ela 250 gramas. Depois que você pesar ela, você vai pegar e vai bolear. Então, eu vou tirar aqui a balança. Você estava falando antes, esse negócio de bolear é um dos que as pessoas mais têm dúvida, É né? um pouco complicado, mas o que é o boleamento? Você faz tipo uma trouxinha com a massa, olha só. E aí depois você vira ela e gira no sentido horário, tá? E aí você vai formar essas bolinhas. Ó, você formou uma bolinha, tá vendo? Ó, Olha que bonitinho ficou. você deixa ela descansar mais ou menos 30 minutos, tá? Depois que você fez isso. Aqui eu já tenho algumas massas que foram boleadas. Você tá? viu, Adriana Desson, isso aqui tá coisa, o profissionalismo aqui é diferenciado, né? Tá tudo a gente já tem um próximo passo. Ali elas já estão prontinhas. Já estão descansadas, porque assim, ó, depois que eu bolei, eu não posso tentar abrir, porque ela vai estar muito dura, o glúten está muito resistente. Então, daí eu deixo relaxar, a massa ficar relaxadinha, Respira. e aí depois eu abro. Eu vou mostrar para vocês aqui como Agora você vai abrir e rechear isso. Isso, exatamente, ó. Peguei a massa, enfarinho, vou abrindo a minha massa. O importante é ter a farinha ali de base embaixo para ajuda, né? Isso, para não grudar, porque senão ela pode rasgar. E daí, ó, eu vou abrindo a minha massa. Eu posso fazer assim, eu posso abrir ela com o próprio peso. Tá vendo, ó? Ou, se tiver difícil, eu fecho os meus punhos. Uma mão eu apoio e a outra eu vou abrindo. Ó, faço isso aqui. Devagar, com paciência, chama as crianças. Vem, bota todo mundo para trabalhar. Exatamente, Isso. ó. Abri a minha massa, o que eu vou fazer? Agora vamos rechear? Preciso da forma. Vem, nós temos a nossa assistente aqui, a Beatriz, também. Exatamente. Ó, eu vou só passar essa massa para cá, pra gente colocar Vamos fazer agora um dos processos mais delicados, mais tristes, que é rechear essa pizza. Exatamente. E aqui, ó, eu vou colocar essa Aqui já massa tem uma forminha. pronta. Com já que tá untada. untada com o que aqui? Óleo de cozinha, né, óleo de soja e daí um pouco de farinha, para essa massa não grudar durante o assamento, tá? Abrir, tá, em forma circular, o que eu faço agora? Eu vou pegar e vou colocar primeiro o molho. Então, aqui eu tenho um molho de tomate artesanal. Caseirinho. Exatamente, você mesmo pode fazer o seu molho, tudo saudável, tudo feito em casa, né? Nada industrializado. Então, olha só. Você come bem, não sai da dieta. Exatamente, só não pode comer muito. Isso, tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Agora, depois do molho de tomate, temos o queijinho, né? Mozzarella aqui. Isso aqui é uma mussarela de búfala, né? Para trazer um pouco mais de sabor. Ela é mais forte. Ela é um pouco mais forte, embora ela seja um pouco mais gordurosa do que a mussarela de vaca, ela tem mais proteína, né? Então, ela acaba tendo um pouquinho mais de sabor. Então, eu recheio aqui poucos ingredientes, depois eu coloco a folha do manjericão. Dá um cheirinho especial também. Né? Exatamente, vou fazer uma marguerita aqui e depois eu coloco os tomates. Tá? Vou colocar os tomates aqui. E se você ainda quiser um pouquinho mais de queijo... Queremos sim. Esse qual queijo? Desculpa, qualquer? Esse aqui é o queijo de búfala tipo cereja, tá? Ó. E aí você vai abrindo. Olha, esse foi diferente. No caso aqui a gente está usando de búfala, mas quem tem em casa pode usar mozzarella normal, etc. Né? Pode, com certeza. E tá pronto, agora nós vamos levar para o forno. Tá? Nós vamos colocar para assar. Isso, nós vamos colocar para assar e nós temos outro sabor que nós podemos fazer também, tá? Nós Isso podemos... a gente deixa para nossa próxima entrada. Isso, nós vamos colocar para assar, tá? Agora, a Beatriz pode colocar aqui para nós. Na volta, eu vou comer, então, essa aqui que a gente está colocando para assar. E a gente também vai, pelo menos, mostrar outra doce, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta, que é outra... Óbvio que eu vou aproveitar. Agora a gente só falou, depois eu vou aproveitar e vou degustar, né? A gente já volta. Me aguarda que eu volto daqui a pouquinho, hein? Não foge de mim, não. Não, tô aqui só de olho. Não come tudo, que eu adoro marguerita, hein? Não come tudo. E depois de sobremesa de maçã, que a gente já tá ansioso também para saber como é essa receita.